enfim, é isso. Muito obrigado. Então, nós vamos começar nosso grupo, né? Um grupo, nós estamos... agora, a moda é a live com essa quarentena. Infelizmente, os índices aqui na nossa querida cidade vêm aumentando muito, a ponto assustador, né? Coisas que parecia muito distante, hoje eu já tenho amigos íntimos meus nesse momento entubado. O que a gente pode fazer é o tratamento que é preconizado e a oração, a prece, para que eles possam passar por esse período de dificuldade e vencer essas pedras que vêm acontecendo e na vida de cada um de nós e cada um com a sua. Mas hoje o assunto é mediunidade. Eu vou mudar todo mundo, porque fica sons, pessoas falando e interfere, tá? Aí depois, no final, eu já mudei todo mundo. No final, a gente abre os microfones, os vídeos estão aí, nós vamos discutir, fazer perguntas. Eu acho que o interessante é isso, né? O departamento de mediunidade é o quê? É discussão, né? Para a gente entender todos os aspectos com relação à mediunidade. Então, eu vou aqui agora colocar o slide, está tudo ok? Está vendo aí os slides, todo mundo? Né? Nossa reunião marcada para hoje. E essas lives todas são gravadas e estão disponíveis no site da AME, que é www.ameribeirãopreto.org.br. Estamos fazendo aqui também a transmissão ao vivo pelo Facebook da USE também, que vai estar disponível lá, né? E tem o outro Facebook meu também, que as pessoas também já estão aqui disponíveis. Tá bom, gente? Então, nós vamos hoje, o nosso assunto hoje é mediunidade em termos dessa transição planetária. E quando fala transição, dá a impressão que o momento é só agora. Na verdade, quando a gente estuda as nossas fases da humanidade, a transição sempre ocorreu. Na época de Kardec existia uma grande transição, o século das luzes, as mudanças, a França, igualdade, fraternidade e liberdade. Um século anterior, nós tivemos a Revolução Industrial, uma grande transição. No século para trás, 300 anos antes, nós tivemos a época onde a ciência começa a desenvolver, né, justamente com o final da Idade Média, do século XV, e o início de novas ideias da épocas grego-romanas, né, aquele período que vem ascender também. É um período de transição. Nós tivemos um período da humanidade muito estático, em torno de 1000 anos ali na Idade Média, né, médio por estar lá no meio, e esse período é um período onde a ciência tinha que concordar com o credo religioso e quem comandava era a religião e a ciência se adequava à religião. A mediunidade era tido algo como bruxaria, maligno, ruim, coisa do demônio, e foi-se criado, inclusive, o demônio, foi-se criado o inferno, né? Coisas que da doutrina dos espíritos a gente não tem essa visão, né, de um ambiente, de um local chamado inferno, e também a gente não tem essa visão de algo muito maligno com um tridente, com um chifre e tudo mais, né? A gente acredita sempre num Deus bom e justo. Então, se a gente vai estudar essa nossa história, é quando a gente coloca o nosso surgimento da nossa raça, né? Homens, sapiens sapiens, está aqui, né? Nós estamos aqui. O que a gente observa? Que lá do início do Big Bang, inclusive, isso daqui, você fala assim, como uma partícula vai surgir todo esse universo? Isso aqui saiu um livro agora legal, muito bacana, do João Berbel, que pelo espírito do Galileu Galilei, que ele explica o que aconteceu aqui, ó, antes do Big Bang, o que tinha aqui para trás. Então ele fala de buracos novos, supernovas, estrelas, ele fala do ambiente espiritual, porque se surgiu algo aqui, então nesse ponto não foi início de tudo, foi início do nosso universo que nós conhecemos, primeira coisa. E o nosso universo, né, é simplesmente um, e a gente tem vários, a gente não tem nem dimensão do que acontece. Mas do surgimento do nosso, desse período até aqui, surgimento das galáxias, sistemas solares, depois vem início do aparecimento da Terra, aí a Terra, 3,1 bilhões, surge as partículas de água, aí surge a primeira bactéria que está lá na Gênese, a Leptotritis, que se nutria de ferro e tudo mais.
Tá, chegou o homem aqui. Se a gente for condensar isso em um ano, o homem apareceu às 23 horas, 59 minutos e 58 segundos. Então, nós temos 2 segundos de existência somente. Então, você vê que ainda nós estamos muito no primórdio, muito no início aí de um desenvolvimento aqui, né? E quando nós começarmos a entender, né, que dentro desse desenvolvimento nós tivemos reencarnações e nós trazemos dentro das reencarnações os nossos preconceitos, as nossas vivências anteriores, e hoje a gente sabe que Einstein colocando para nós como que é difícil, né, de combater o preconceito, né? A gente acaba sendo preconceituoso com tudo e todos e essa dificuldade. Então, primeira coisa, primeiro ensinamento, nós temos que não ter preconceito. Se Kardec tivesse preconceito quando ele começou a estudar a doutrina espírita, ele não teria feito o trabalho que fez. Ele foi um cientista, e o cientista ele não tem preconceito. Ele é zero ali naquele início daquele trabalho. Ele não pode pensar o que ele vai achar ou deixar de achar. Na verdade, ele vai cavalgando e vai encontrando respostas. Tá? E dentro desse conceito de parceria, nós estamos agora num momento de grandes crises de paradigmas, porque nós estamos o novo e o velho. Isso, né, não é assim. Ele é assim, entrelaçados. E a gente observa que é a primeira vez na época da humanidade aonde nós aprendemos com os mais jovens. Se a gente pegar as gerações dos nossos pais, nossos avós, o ancião, aquele o mais antigo, mais velho, que passava os conhecimentos e o respeito. Hoje a gente está fazendo o contrário. Professores mais novos, a ciência, a tecnologia, as pesquisas, pessoas jovens, né, que está aparecendo no mercado e fazendo o seu trabalho. Então, nós temos uma grande revolução social e moral, e dentro dessas revoluções, nós temos a revolução, né, que todas estão interligadas e interconectadas. Nós estamos aqui estudando uma por uma, mas na verdade todas estão interconectadas. Então, não é de se estranhar que nós temos um grande conhecimento e crescimento exponencial na área da informática, que é uma inserção dominante, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Cada um está na sua casa, tem gente que pode estar lá no Japão, Estados Unidos, Europa, seja lá em qualquer lugar que tenham acesso à internet, está conectado a nós, como se tivesse sendo aqui o nosso vizinho aqui do lado. Tá? E dentro desta realidade virtual, nós também já estamos tendo inteligências artificiais, com pesquisas, com buscas. Você vê que você entra em tecnologia, você entra em carros, hoje mais tecnológicos, você fala, abrir o vidro, fechar a persiana, mudar o som, ligar para o Mário da Uzi. O carro faz isso tudo. Então, essa inteligência artificial vem realmente crescendo muito, com robotização, avanços da biônicas e tudo mais, né? Então isso aqui está crescendo e vai continuar crescendo aqui, né? Na área da biologia molecular, nós temos o mapeamento do genoma, que se aconteceu já faz algum tempo, né? E a medicina molecular, hoje se estuda muito estruturas de receptores, onde medicamentos vão interagir com esses receptores, com erradicação de doenças, eliminações de vírus, e as discussões, não é, do ligação mente-corpo. Então, sempre, nunca se discutiu tanta relação de como o nosso psico interfere no nosso somático, como a nossa mente interfere no nosso somático. E estamos tendo aqui um grande prolongamento da vida. Né? Está aqui. Esse prolongamento da vida é para um melhor entendimento e melhor vivência e melhor reestruturação das oportunidades da nossa reencarnação. Na época de Jesus, a expectativa de vida era 30 anos. Há 50, 60 anos atrás, a expectativa era 50. E hoje está em 72, 78, dependendo dos lugares. Chega até 80. Agora, será que isso é 80 para a gente ficar deitado, descansado, dormindo em berço esplêndido, vendo a vida passar? Jogando bote ou jogando dominó numa praça? Ou será que nós estamos perdendo tempo de ter uma boa aula, uma boa oportunidade de estudar, renovar? Tem idosos que partem para um caminho A, outros para o caminho B. Tem idosos de 70 anos que se matricula numa faculdade e vai fazer um curso. Né? Olha que bacana. Ele está aprendendo. Né? O tempo, nós estamos aprendendo sempre nessa cavalgada desse espírito imortal.
aqui, né? E temos aqui também uma revolução quântica de microcondutores, temperaturas, desenvolvimento de formas diferentes de energia, motor de antimatéria. Os carros hoje já estão deixando de ser combustão, já estão passando a elétricos, os motores são elétricos, né? Então, as vibrações nucleares, você tem essa fusão, né, de núcleos, onde você tem um desprendimento na fusão e na ficção de energias, e você movimenta motores aí por 50, 100 anos, dentro dessa tecnologia, tá? E temos essa revolução cósmica já planejando viagens, não para a Lua já se passou, já foi, faz 50 anos isso daí. Temos as comunicações mediúnicas, que cada vez mais vem se acendendo, hoje a gente vê na internet, mensagens, são livros, propostas, e nesse ponto é extremamente importante a gente ter o conhecimento para ter o discernimento, o que é correto, o que não é, o que é uma publicação séria, o que não é uma publicação séria, né? E vamos no futuro já caminhando para esse intercâmbio entre os planetas e as galáxias, com planejamento já de chegar a Marte. Já mandamos sondas lá para Júpiter, né? Então você vê essa grandiosidade que nós estamos desenvolvendo aqui, esse movimento de nova consciência e de educação de valores espirituais. Esse é o grande objetivo, né, que nós estamos aqui, educação de valores espirituais com diálogo interreligioso. Nós respeitamos os evangélicos, nós respeitamos os católicos, inclusive os ateus. Acreditar ou não, não vai fazer diferença, que você vai continuar sendo filho de Deus, né, de um Deus bom e justo, independente se você acredita ou não. E estamos tendo uma visão mais holística das coisas, e essa pandemia vem justamente para isso. Quantas pessoas que não rezavam, que vê um amigo e vê um parente, né, entubado lá no leito do hospital e começa a rezar, né? Então é o estímulo que tem. E a preocupação com a ética, dentro de um grande, mas isso aqui está fantástico, esse tópico aqui, ó, né? Um grande acesso ao conhecimento espiritual. Hoje a internet, livros. Antes, a gente pega os nossos pais, nossos avós, para você ter um livro, você tinha que sair da fazenda, andar a cavalo, para ir na reunião do centro espírita, para chegar lá, pegar um livro, colocar o nome do livro que você pegou e devolver na outra semana para outro poder ler. Hoje está tudo aí na mão. Fantástico, né? Só depende de nós, né? Esses contextos, de todos esses conhecimentos. E, na grande síntese, Pietro Umbaldi, italiano, a menor das partículas atômicas não é nunca um corpo, e sim um sentido marginal, mas é sempre vórtice material de velocidade. Ele está falando o que aqui para nós? Ele está falando, Pedro Baldi, que na matéria, não é? Nessa matéria aqui, deixa eu só aceitar aqui, tem uma pessoa, tá. Nessa matéria que acontece, nós estamos num mundo material, que atrás desse mundo material existe um mundo imaterial, que nós espíritas chamamos do mundo espiritual. E o mundo espiritual aqui precede, né, esse mundo material. Então, a menor das partículas atômicas nunca é um corpo, e sim um sentido. É algo. Nós temos partículas igual ao nosso perispírito, nossas moléculas perispirituais do nosso corpo físico? Sim, nós temos, né? Então, na questão 28, nessa visão do universo, da energia, a origem e as conexões, essas duas coisas são sempre desconhecidas para nós, os espíritos falam. Se promanam ou não se dá uma só fonte, e se há pontos de conexão entre ambas. Inteligência tem experiências próprias. Então, nós estamos entendendo que ainda nós ignoramos tudo isso. Então, a maioria das pessoas não tem essa noção que tem um mundo espiritual e nós estamos numa vivência material. E o mundo espiritual precede o nosso mundo material. Tanto que naquele livro que eu citei, antes do Big Bang, do Galileu Galilei, o que ele fala? Que quando inicia o Big Bang, nós já temos um universo espiritual paralelo formado. E que aquela única explosão, ele compara com a explosão da fecundação de um espermatozoide no óvulo para dar origem ao ser humano. Naquela conexão só entra um espermatozoide, ele começa multiplicações e muda toda uma biomecânica e o hormonal daquelas células, e essas células vão se multiplicando e está aqui, ó, quase 100 trilhões de células aqui, com 206 tipos de tecidos diferentes aqui.
Então, ele começa a comparar o surgimento do universo material com o nosso ser material surgindo. Já tinha o Tácito, o espírito, antes de surgir essa única célula? Já tinha. Né? Então, já tinha um espírito anterior, como o universo e como qualquer planeta que surge. É isso que ele está dizendo. Então, dentro dessa teoria clássica da física, nós temos o átomo, os elétrons, 99,99% aqui desse espaço é vazio, e energia é diferente de matéria. E hoje nós estamos entendendo que a teoria quântica é a morte da matéria. Então, nós estamos indo, mergulhando dentro do átomo, lá nas estruturas dos elétrons, lá nos prótons, nos quarks, e vemos vibrações, que são campos de energia, que nós sabemos que são repercussões do espírito. Estamos também, quando diz as partículas de Higgs, ou a partícula de Deus, que é uma energia, um quanto de energia, que esse quanto de energia é o fluido cósmico universal, que está em todos os lugares. É igual um oceano. Nós somos gotas desse oceano. O oceano é Deus. O fluido cósmico universal é Deus. E tudo parte dali. E essa gota que sai, uma gotinha que sai do oceano, é uma partícula divina que somos nós. Por isso que se coloca Jesus, vós sois deuses. Né? Nós temos esse potencial aqui. E essas vibrações, nós temos milhares de vibrações dentro de nós e dentro desse universo magnífico aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente chegar lá na mediunidade e entender isso aqui. Que não é o cérebro físico que dá inteligência à matéria física. O cérebro físico é simplesmente um meio de transmitir o pensamento do espírito. Nesse Amit Goswami, na Física da Alma, ele coloca: a ciência moderna tem dado apoio a uma visão monista do mundo, a de que existe apenas uma substância a formar a realidade. Com razão, ela evita o dualismo de integrações em seu modo de ver a realidade. Dualismo e ciência quântica são óleo e água, não se misturam. Então, não tem duas separações, é uma só. Eu tenho a matéria física e tenho um espírito habitando. Eu estou no mundo físico e eu tenho um mundo espiritual. E onde estaria tudo isso? Na nossa consciência gravada? Onde está a consciência? Ela está entre o campo mental e o espírito. O espírito é a essência. A consciência, nosso campo mental, que acontece aqui. Ô, Lelê, olha lá, fala um oi para a turma lá. Está estudando também. Né? Tem que estudar, desde pequenininha. E a consciência vai estar localizada, então, entre o campo mental, né, e o espírito ali. E essa consciência, um quanto de energia que é um ser pensante, que tudo está registrado na nossa consciência, vai interferir lá na matéria. Onde está escrita as leis de Deus? Kardec pergunta. Numa única realidade para nós, para o espírito, a consciência. Então, numa reunião mediúnica, quem que vai pensar e transmitir? A consciência daquele espírito, daquela vivência dele. Tanto que tudo vai estar escrito ali. Então, a gente sabe realmente o que é certo e o que é errado. E aí, na composição do universo, Chico Xavier, através de André Luiz, traz para nós que o espírito é igual à matéria, que energia é igual à matéria, que matéria é uma energia condensada. Então, a matéria é um estado de energia nas suas diferentes composições. Isso se interfere. Então, o espírito se interfere com a origem mental do espírito encarnado. E esse espírito, nós, encarnados, interferindo aqui no meu corpo. E também nós temos espíritos encarnados, que vão interferir na nossa vivência. Então, Kardec vai lá e vira assim, e aí, os espíritos influenciam nossas vidas? A resposta que eles dão, muito mais do que supomos. E todos somos médios no sentido intuitivo. Né? Agora tem os no sentido ostensivo, psicografia, psicofonia, pictografia, psicodigitação, que hoje tem médicos já digitas aqui no computador, que antes não tinha, porque não tinha um computador. Então, ocorre a interferência desse espírito em nós e o fenômeno mediúnico. Então, toda a matéria é energia, né, que torna visível, energia condensada, evolução em dois mundos. E tudo é espírito no santuário da natureza. Então, na verdade, nesse grande universo, nós temos o quê? Energia e intenção. Intenção é espírito, é o ser pensante. Todo o universo que nós conhecemos. E energia é tudo nas suas diversas formas. Você tem aquela que nós vemos, que é a condensada, que a gente quase não vê,
né? Mas 99% do universo a gente não vê, né? E temos essas várias escalas, desses níveis espirituais, cada um de nós vão estar, né, colocando num determinado nível, de acordo com a nossa evolução, e isso aqui é extremamente importante. Porque nos postulados da teoria da relatividade, os registros de tempo, de evolução, ele é dado sobre velocidade e campo gravitacional. Então, quando Einstein coloca, né, mc ao quadrado, energia e matéria é a mesma coisa, mas essa evolução, esse tempo vai estar relacionado ao quê? Proporcional a essa velocidade dessa partícula e o campo gravitacional no qual você coloca. E esquecemos de colocar que, em termos de evolução, nós temos que colocar a posição moral de cada um de nós. Quanto mais caminho o ser na estrada da evolução, mais se acelera exponencial a sua velocidade de ascensão espiritual, fazendo dilatar-se e abrir-se paulatinamente na onda vital. Então, ou seja, que os espíritos mais evoluídos nesse campo moral, eles não caminham, eles não andam. Eles estão aqui, eles pensam, eles estão do outro lado da galáxia. Eles têm seu campo vibracional extremamente enorme. Então, como é que fala? Jesus é o coordenador do sistema solar. Jesus é o governador do planeta Terra. Esse campo dele, de vibração, né, é proporcional à sua moralidade. É aqui que nós estamos tentando entender ainda a nossa posição no mundo, ainda muito atrasados. A gente vai avaliar essa disposição moral no qual nos encontramos. E para que ocorra essa evolução, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, ele coloca para nós, não é, que... Deixa eu só mudar aqui. Ele coloca para nós que a Terra ainda vai passar por dores, por dificuldades. Olha quantas coisas nós estamos passando hoje em dia. Dores, dificuldades, né? Mas vai surgir um sol. Dr. Bezerra traz uma mensagem alguns anos atrás, fala, nós estamos ainda na madrugada, no início da madrugada, depois vai passando, o sol vai aparecendo, e é rápido até depois do processo evolutivo. É só ver como surge o sol, 5 minutos, o dia já passou da escuridão para a claridade, né? Porque nós estamos assim, né? Nós temos aqui o nosso planetinha que está nessa condição de provas e expiações, né? E nós saímos da onde? Nós saímos daqui, do primitivo. Agora, isso aqui não é pulo, não se dá pulo. Isso aqui não faz assim, ó. Não é assim, né? Nessa passagem, você tem o quê? Interligações desses sistemas. É aqui que é a transição. Aqui é a transição de um para o outro. Então, nós temos pessoas aqui nesse planeta que estão propícias ao bem e temos pessoas extremamente propícias ao mal que está no primitivo ainda. Aqui. Quando vai passar para a regeneração? Quando 50%, né, daqui já tiver nessa condição propícia ao bem. É isso que vai acontecer, né? Então, o que a gente observa aqui? Chico traz para nós que 2/3 da população desse planeta aqui, de provas e expiações, ainda não estão aptos ao conhecimento dos ensinamentos e postulados espíritas. 2/3. E esses 2/3 estão passando de um meio irracional para um meio racional. Então, está saindo de um meio irracional e passando para um meio racional, né? 2/3 está fazendo esse movimento aqui. Ainda tem resquícios de racionalidade. Daí você vê tantas mortes, aborto, suicídio, homicídio. E a gente entende que 1/3, Chico coloca para nós, está saindo do racional para indo para o intelectual. 1/3 está partindo para cá, para o intelectual, tá? E somente 1% estaria na humanização, iniciando uma angelitude. Então, nós temos ainda 1/3 que está começando a estudar, começando a entender, mas ainda usa a razão, e a grande maioria irracional, né? E essa população vai crescendo, crescendo, e vai chegar lá em 2050, a previsão é para 9 bilhões aqui. Então, daqui a gente começa a entender esse irracional. Então, essa época aqui de transição é aquilo que eu estou colocando.
que se confunde essas duas gerações. Então, eu tenho uma fase de provas e expiações, e temos ainda poucos espíritos propensos ao bem, e um terço querendo estudar, entender e se modificar, mas temos ainda muitos atrasados aqui. Então, essas duas fases, elas vão se interconectar. Não é um pulo, não é um salto. Isso está lá em Obras Póstumas, Kardec traz para nós. Para que nós possamos chegar na nossa fase de maioridade que está aqui. Tá? Agora, para chegar aqui, mais pessoas vão começar a ser propício ao bem, não é? E mais pessoas vão ser menos propício ao mal. Onde vai chegar nesse ponto aqui. Quando chegar aqui, esse começar a ascender, nós estamos de regeneração, para chegar regenerados realmente. Tá? É isso que vem acontecendo. Então, essa fase de regeneração vai demorar ainda, não é simples. Nós não vamos regenerar enquanto não promovermos a caridade e o bem. Estamos num período de transição inicial ainda, porque o mal ainda prevalece nesse planeta aqui. Tá? Isso são tempos, né? Então, se coloca aí 150 anos até início aqui, tá? Então, ainda 95% dos espíritos atrasados nesse início. A gente sabe que a minoria ainda é propensa ao bem, tá? E se falavam em datas, né? Tá vendo aqui 2012, se falava em datas, o espiritismo não assume datas. Aqui é o calendário, né, Maia, que foi achado e fala que seria 21 de dezembro de 2012. E não aconteceu nada, não é? O calendário a gente sabe que é algo formado para nós, é um tempo retilíneo, onde Dionísio escreveu, e a gente sabe que Jesus não nasceu no ano 0, não morreu no ano 33, não é assim, né, dentro desse calendário, né, e todos ficam prevendo o final do mundo. O espiritismo não prevê final de nada. Kardec, em momento, ele não fala de final de mundo, ele fala de mudanças de gerações, mudanças de moralidade. Então, já se previu, né, esse final do mundo lá em 1000, né, depois em 1524, 1553, e foi embora prevendo. E todo mundo errou. E tem gente ainda que acha que o mundo vai acabar. E quando eu era pequeno, eu lembro que eu ouvia falar muito, de 2000 não passará de jeito nenhum. Acabou o mundo. Né? O mundo pode acabar? Pode, tiver uma guerra atômica, as destruições, se um meteoro, um outro planeta cruzar, mas você acha que um meteoro vai bater na Terra e vai desabar tudo sem a conivência de Deus? Porque meteoros cruzavam o caminho da Terra e há 3 bilhões de anos atrás, e tinha muitos traumatismos com meteoros dentro da Terra, muitas catástrofes, porque estava se formando novos elementos da tabela periódica. Cada pancada que tinha, cada trauma que tinha, explosões que tinha, essa fusão que acontecia, fisões aconteciam e formava-se nova. Então era um momento para aquilo. E agora o meteoro não cruza mais o nosso caminho, e nós não cruzamos o caminho de meteoro. Você vê que tem uma organização de Deus, né? Ele está no comando. E essa imigração que vai acontecer, porque espíritos que estão habitando aqui, nosso planeta de provas e expiações, muitos deles estão atrasando, e o planeta está querendo o quê? Ascensão, para cima. E muitos espíritos querem jogar para baixo, propenso ao mal. O que está acontecendo já? Está acontecendo uma transmigração planetária para outros planetas. Isso a gente sabe, Chico Xavier coloca, né, Bezerra traz as cartas, Divaldo já fala, né, planeta intruso, planeta vai dar qualquer nome, intruso, chupão, né, o Divaldo coloca que estão vindo já espíritos de Alcione habitar esse outro o nosso planeta aqui, estão chegando, e os inferiores vão ser recambiados. Né? Isso está acontecendo. Aqueles muito propensos ao mal vão ser exilados, como que aconteceu em outros planetas, capelas, em outras fases e tudo mais. Isso tudo dentro de uma normalidade aqui. Então, nós temos que entender todos esses momentos que está passando e para compreender o que é a mediunidade. Ainda estamos, então, quando a gente olha aqui, você fala assim, nós estamos evoluídos aqui. Vamos ver se nós estamos evoluídos. Será que o nosso planeta, na visão dos espíritos, é azulzinho, bonitinho assim? Não é assim que eles relatam. Eles relatam para nós um cinza mais escuro, né?
E por que será? Porque, ó, nós temos só de abortos aqui 50 milhões por ano. 2.000 suicídios por dia, chega até mais. Guerras mundiais, brigas, mortes, desavenças, envenenamentos, escopetas, guilhotinas, a ponto de chegar na guerra nuclear, com morte de milhares na Nagasaki e Hiroshima. Não é? 500 mil homicídios por dia. E muitos adoecimentos e sofrimentos para aprender a compreender a beleza de Deus. Então, o planeta ele é isso aqui, ó, escuro, porque ele vibra para baixo. É isso que está acontecendo aqui. Não é? Tem uma luz atrás dele, a luz divina, depende de nós. Então, nós estamos ainda nesse atraso espiritual aqui. Tá? Por quê? Só olhar as atitudes. Olha dentro do sistema político, oração de propina. Pai eterno, eu te agradeço, estamos aqui. Sabemos que somos falhos e somos imperfeitos, mas que teu sangue... Rezar para Deus porque está recebendo uma propina. Isso aqui é uma foto de um jornal da época que eu tirei. Rezar para Deus quando vai cometer um assalto, para Deus ajudar naquele assalto, ele não ser morto. Olha onde chega o entendimento de Deus. Como é que vai entender de mediunidade? As pulseirinhas, tempos atrás, nossos adolescentes estavam usando, não é? Então, era beijos, né, danças eróticas, mostrar os seios, fazer sexo. Então, a moralidade do nosso planeta ainda está baixa. Daí vem a família para orientar. E conforme a moralidade está baixa, Joana de Anjos vem mostrar para nós. Opera-se na Terra nesse longo período de grande transição anunciadas pelas escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade, na vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores. Que é aquilo que eu mostrei ali atrás, naquele slide dos exilados. Onde enfrentarão consequências dos seus próprios atos. Não é punição, é só a vibração que está sendo recambiadas ali. E aqueles que permanecerem nessas regiões estão sendo trazidos para o último momento de reencarnação. Por isso que essa grande transição. Deus é tão bom que dá chance para esses espíritos atrasados reencarnar novamente. Só que agora está chegando um ápice ali. Né? E esses espíritos estão sendo levados. Mesmo nessa época de pandemia que nos assustam, e principalmente aqueles de pouca fé e pouco entendimento, a gente já tem comunicações falando que muitos espíritos pesados que habitam a crosta planetária estão sendo recambiados para outros orbes, e nesse movimento de deslocamento dessas energias pesadas desses espíritos interferiria nas pessoas do seu dia a dia. Então, você fica em casa, o menor movimento na rua e das pessoas, de festas, de bebidas, de drogas, de motéis, de tudo mais que aconteça, não é? Você diminuiu o número de idas de motéis, o número de festas, de alcoolismo, de drogatização. Então, essas energias diminuíram. E sofrem, então, esses espíritos com uma maior facilidade para pegar esses espíritos de cargas mais pesadas e inferiores e ser recambiados para esses mundos. Então, você vê a grandeza de Deus. Nós estamos reclamando de uma pandemia, ele está nos ajudando, retirando espíritos mais inferiores, porque eles estão ligados aqui por causa das nossas atitudes, como eu coloquei lá, guerras, mortes, suicídios, abortos, homicídios e tudo mais. Né? Tudo tem um comando de Deus. E a mediunidade não vai deixar de ser assim também, de tudo isso que nós discutimos para chegar aqui na mediunidade. Tudo isso para entender que a mediunidade, nós tivemos um lado primitivo dela, animismos, os oráculos greco-romanos, sempre teve mediunidade na nossa história da humanidade. O mediunismo bíblico e agora esse lado positivista, humano, que nós vamos entender aqui da mediunidade. Então, nessas cronologias das ideias espíritas, segundo o espírito de verdade, em 1860 até 1930 era uma era de legitimação da doutrina espírita aqui, com consagrações das origens e das bases doutrinárias. Quando começou Kardec, tem que ter base. Então, você vê que eram pessoas muito benquistas na sociedade,
parisiense, inglesa, italiana, seja qual o país que for, intelectuais, inteligentes, que publicavam livros. Kardec, por exemplo, publicou mais de 20 livros no Ministério da Educação e Cultura da França, não é? Então, eram pessoas de bases, né, muito idôneas ali para trazer essa legitimidade. Depois foi a época da difusão desse pensamento. Vi de nós aqui no Brasil, com Chico Xavier, Divaldo, Ivone Pereira, Marlene Nobre, né, Bezerra de Menezes, que se iniciou todo um processo aonde se escreveu livros, trazendo conhecimento, elaborando um perfil de conhecimento filosófico dessa doutrina, para agora a era da maioridade, que nós vamos utilizar esses conhecimentos. Junto a essas transformações, naquele primeiro slide que eu coloquei, sociais, humanas, onde as ideias espiritualistas devem influenciar a cultura, a arte, a ciência, as leis, as filosofias e todas as religiões. Não é? Não vai ter só uma religião no mundo espírita. Não vai ser só todo mundo espírita. E nem deve ser assim. Cada um tem seu ponto de vista. Mas conceitos espíritas vão fazer parte de religiões como, por exemplo, a reencarnação. Né? Então, dentro desse processo, nós saímos de uma fase de curiosidade, né, de filosofia e de lutas intensas. Passamos por um lado religioso. Você vê na Pátria do Evangelho, a doutrina espírita. E agora estamos indo para um lado de transição aí, não é? Aonde nós vamos ter que vivenciar todos esses conhecimentos. Então, aqui, na verdade, se traz o conhecimento, aqui começa a difusão através de livros escritas, com dificuldades ainda, e a partir daqui entra a internet, que essa difusão de tudo isso que foi feito aqui atrás está nas nossas mãos para a nossa maioridade aqui para frente. E isso vai acontecer toda uma transformação em arte, ciência, e tudo isso vai depender de nós. Então, esse período de transição, esse vírus, essa pandemia, serve também para as reflexões que nós devemos ter. Então, o cenário da espiritualidade chega nesse ápice dessa transição. Temos ações articuladas do lado obsessivos, malignos, né? Espíritos cruéis que estão sendo recambiados, que não querem a regeneração do planeta. Isso a gente tem consciência. Mas também temos, né, aprendizes, grandes professores aí que veio Jesus e manda também discípulos como Chico Xavier. E dentro desses aprendizes, né, Jesus vem trazer a pureza do amor dentro da mediunidade. Né? Então, a mediunidade é uma oportunidade. Primeiro, o médium tem que conscientizar que ele não é melhor que ninguém, ele está aqui para servir, para resgatar seus próprios débitos. Porque os médios também são devedores, como todos nós aqui. E os médios acharem que mediunidade corre por conta só de espíritos é um grande erro. É uma parceria. O médio tem que dar sua colaboração, né? Sua função. E não se faz a ciência só concordando com os espíritos, mas se discute. Você lê um livro, você lê outro, você lê outro. Você, quando recebe uma comunicação mediúnica, você analisa, não é porque o espírito falou que aquilo ali é dono da verdade, não. Porque a morte não traz evolução para nenhum de nós. Se o espírito não tem conhecimento antes da morte, depois da morte também ele não vai ter esse conhecimento aqui. E nesses séculos, os espíritos procuravam os homens. Agora, os homens vão se tornar parceiros dos espíritos. Aqui é um alicerce de aprimoramento. Mas você só vai conseguir tornar parceiro da espiritualidade mais elevada se você também se predispor a se elevar-se dentro desses contextos éticos morais aqui. Então, os médiuns que irão melhor retratar as mensagens celestes são os que melhores educarem os seus sentimentos. Então, Kardec traz para nós, temos bons médiuns? Temos. Nós temos péssimos médiuns? Temos. Nós temos médiuns que não estão nem aí para a mediunidade? Temos. Nós temos médiuns, algumas pessoas que são médios e falam assim, não quero saber disso, eu vou fechar minha porta para esse negócio de médium. E fechou a porta e nunca mais quer saber. Ela continua sendo médium. Ela não entende que a mediunidade é uma parceria de trabalho com espiritualidade para trazer conhecimento, conforto, orientação, para que nós possamos caminhar com as nossas próprias pernas, para que nós possamos
crescer e evoluir aqui, né? Então, mediunidade é parceria. Que muitos médiuns às vezes não entendem é que essa parceria não se dá apenas no momento do transe mediúnico. Ninguém é espírita só dentro de um centro espírita. Quando falamos de parceria, significa que o médium tem que modificar profundamente a sua vida. E aqui está o motivo de que muitos não querem saber de mediunidade. Aqui. Porque você fala para a pessoa, você vai ter que ir no centro, você vai ter que ler, você vai ter que modificar, você vai ter que pegar teu orgulho e diminuir esse orgulho. Você tem que ser mais humilde, sua arrogância, sua vaidade, você tem que ter modificações. Ah, mas eu não quero fazer nada disso. Então aqui é a grande dificuldade. Então o médium deve ser parceiro dos espíritos através do quê? Da honestidade, da harmonia, da fé do coração, da vida digna, do sacrifício e renúncia. Eu lembro que essa palavra me marcou muito na minha vida, quando eu fui visitar um centro espírita que faz cirurgias espirituais de um médico que eu gosto muito, que ele faz um trabalho, ele tem 87 anos, ele faz um trabalho magnífico, ele é um grande médium, né, que faz cirurgia espiritual no perispírito, com grandes resultados de cura, que eu já acompanho já faz uns 20 anos, ele. E eu cheguei lá no centro espírita e eu li tudo aquilo, né, o trabalho que ele construiu, como ele começou a contar, ele recebia doações, comprava um tijolo, comprava aquilo, e hoje tem um centro espírita magnífico e faz uma parte caritativa muito bacana. Aí eu falei, ele se chama Seu Geraldo. Eu falei, Seu Geraldo, lá do Centro Espírita Rogério Vilar, de São José do Rio Preto. Mas como é que o senhor conseguiu tudo isso? Porque não é simples isso, fazer. Falou, meu filho, renúncia. Tem que renunciar ao mundo. Você tem que estar nele e não participar dessas trivialidades. E essa palavra renúncia, desde então, sempre ficou na minha mente. Nós temos que renunciar muito de nós. Ah, mas eu gostaria agora de estar ali na piscina tomando sol. Pô, mas eu tenho que renunciar à minha piscina para aprender o que é mediunidade. Ah, mas eu gostaria agora de estar no iate, não sei aonde. Eu gostaria de estar na minha pescaria lá. Às vezes eu tenho que renunciar à pescaria para ler um bom livro. Eu tenho que renunciar o meu jogo de bote, eu tenho o carteado na praça para me aprimorar. Não que você não possa ir lá pescar, mas estude, aprimore, melhore, entenda os objetivos da vida e depois vai lá pescar um pouquinho para se divertir. É isso que está se pedindo, é equilíbrio. Então, para a gente discutir a mediunidade, dentro do estado que nós temos hoje, que é o atual, e todas essas modificações que eu falei lá da existência do nosso universo até hoje. É esses pontos que nós temos. Entender que mediunidade não é passividade, ela é parceria. Nós não temos só que receber espíritos e ouvir o que o espírito fala, não. O médium tem que renunciar, tem que se modificar. É uma parceria. Todo mundo fala, ah, mas o Chico recebia mensagem. Às vezes ele recebia mensagem de espíritos mais elevados, ele ficava 2 dias em jejum de carne, só água, pão, rezando, orando, vibrando, modificando o seu estado vibracional para poder receber uma mensagem. Olha o trabalho que esse espírito fez do Chico Xavier aqui. Então era ele, na verdade, que escolhia os espíritos de acordo com a sua vibração. Não é os espíritos que escolhem nós. É tudo vibracional. Se você não tiver uma boa vibração, você não vai ter comunicações sérias, coerentes. Porque se você, para a espiritualidade, perguntar para qualquer espírito, até para uma pedra, se você perguntar, vai ter respostas. Se aquela resposta é verdadeira ou não, aí é outra história. Mas responde. Eu já vi absurdos em centros espíritas. Eu já vi reuniões mediúnicas onde fico esperando no final da reunião a comunicação do guia da reunião para dar orientação. Orientação do quê? Nós temos mais de 2, 3 mil livros para ler ainda. Não vamos conseguir nessa reencarnação ler tudo isso. Né? E estamos esperando todo dia mensagem para ver. Modifique você a sua estrutura e a sua vida. Então a reunião mediúnica, ela passa a ser um grupo coeso mediúnico. Reunião mediúnica, você pode ter 30, 50, 60, 100 pessoas. Está errado. Não é. O grupo mediúnico é de 10 a 15 pessoas, no máximo. 12 a 15 ali, ó.
pessoas que se conhecem, que têm o mesmo fluidos, os mesmos objetivos, que estudam, que se esforçam para ter uma ética, uma moralidade no seu dia a dia, não na reunião mediúnica. A reunião mediúnica é 1, 2 horas na semana. Grupos que um se interage com o outro, que não tenha milindres, que é o orgulho disfarçado, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, hoje, nesse modelo novo, é grupos, e grupos pequenos mediúnicos, com um coordenador, não é líder, né? Ele coordena o grupo, ele não é chefe do grupo, ele não manda no grupo, ele coordena o grupo. Eu sou um coordenador de grupos mediúnicos. E tudo que a gente toma de posições e discussões é com o grupo. Eu não chego e falo, nós vamos fazer isso. Não, gente, o que vocês acham disso? Eu li num livro isso, baseado nisso, se discute-se. E a gente chega a um denominador comum. Todo mundo que define. Isso é um grupo mediúnico. Com aquele coordenador que tem carisma e amizade e amor com todos. Todos somos irmãos daquele grupo ali. Reunião mediúnica já é totalmente diferente, né? Então, dentro desse contexto, nós temos que tirar o institucionalismo. É assim, é engessado. Não, a humanização nós temos que colocar. Divaldo traz para nós, através de Joana de Ângeles, que começou a se falar nesse assunto nos últimos 8 a 10 anos, humanizar a doutrina espírita. É humanização. Acabar com essa padronização. Então, a minha reunião mediúnica já começa errado, porque ninguém é dono de reunião mediúnica. Né? Começa às 8, acaba às 10, faz 50 anos, 50 anos tem que ser assim. Quando eu comecei na reunião mediúnica, 20 anos atrás, eu não era coordenador. Eu era um membro, eu participava. A gente fazia uma reunião das 8 às 10. Das 8 às 8 e meia era leitura, e das 8 e meia às 10 era intercâmbio mediúnico. Né? E aí, eu recebi, depois de alguns anos que eu já estava como na coordenação, que a gente deveria mudar. Que a gente deveria fazer das 8 às 8 e meia, manter o estudo, das 8 e meia às 8h45, a gente fazer uma meditação, cada um consigo mesmo e com um grupo, e das 8h45 às 9h30, 45 minutos de intercâmbio mediúnico. E eu levei o grupo aceitou, e nós vamos testar. Não tem nada padronizado, não tem que padronizar, vamos testar. E foi muito bom, porque antes a gente tinha 1h30 de intercâmbio mediúnico, e eu fiz uma estatística, a gente atendia 3, 4 médios, 3, 4 comunicações. Só que era 1h30 se tentando pensar, levar o pensamento, isso é desgastante. Quando nós passamos 45 minutos, não modificou o número de entidades atendidas, de espíritos encarnados atendidos, e ficou numa qualidade melhor, porque você se concentra mais, você não se dispersa tanto aqui. Não é? Então você vê a importância. Mudamos, não é padronizado nada. Se a gente tivesse achado ruim, e já estamos há 10 anos seguindo esse padrão, a gente teria mudado de novo porque eu era. Se discute. Então nada é engessado. Não tem regras doutrinárias rígidas. É experimentação. Se de repente a gente fala assim, gente, vamos 10 minutos antes colocar uma música, para que todo mundo chegue e ficar ouvindo uma música, todo mundo, vamos experimentar. Não, aqui no Centro Espírita não pode música. Mas quem disse isso? Por que regras rígidas, padronizadas, institucionalizadas? Tudo se experimenta, mas no sentido de ter um embasamento numa literatura espírita. Kardec, Chico, Divaldo, não sai daí. Então vamos ler aqui que é o livro. O Chico tem um livro só de reunião mediúnica, o Divaldo fala só de reunião mediúnica. Né? Vamos experimentar dentro desses padrões, né? Não inventar, experimentar o que os livros estão se falando. Então nós temos que acabar e diminuir com a rigidez dentro da reunião mediúnica, mas trazer espontaneidade dentro de um grupo mediúnico. Né? Todos nós temos as nossas deficiências. Médiuns têm obsessores, espíritas têm obsessores, e não espíritas também têm. Então, às vezes, você falar para o médium que ele tem um obsessor parece que é uma grande ofensa.
Gente, temos que ser espontâneo na vida. Nem todo dia nós estamos bons. Nós não temos a auréola de anjo de perfeição. Nós temos nossas angústias, nossas deficiências, nossos orgulhos, nossas vaidades. E estamos lutando para melhorar isso. Nós não somos seres perfeitos ainda. Aliás, se tivesse perfeito, nem aqui estaria. E nem precisaria de aprender tudo isso, porque eu já sabia na parte prática a vivenciar tudo isso. Né? Então, nunca ter uma repressão, mas sim uma flexibilidade mental dentro desses conceitos de espontaneidade aqui. Tá? E não ter preconceito espiritual, mas um ecumenismo espiritual. A doutrina ela é ampla. Não é? Não tem que ser nada engessado e rígido. Tudo tem que ser organizado entre as pessoas. Um outro assunto muito interessante é que muitos e muitos tempos se abomina, né, o animismo aqui. Ó. Não existe comunicação mediúnica sem animismo. Você vai passar pelo cérebro do médium. Conforme ele tem uma experiência, ele é mais treinado, tem um animismo menor. Conforme ele está se iniciando, ele tem um animismo maior. A convivência saudável com o animismo não é erro nenhum. Né? E é muito difícil, às vezes, para o médico, você está aqui concentrado. Será que é meu pensamento? Será que é o pensamento do espírito? O que é? Porque o médium de boa índole, ele, o que ele faz? Ele questiona e indaga isso. Será que é meu? Será que não é? Não é? Então, o animismo faz parte de um jeito, de uma convivência saudável na reunião mediúnica. Quantas vezes, às vezes, um médium recebe, a gente vai lá discutir e fala assim, pô, será que era meu, não era meu? Eu discuto, eu ouço, às vezes eu estou doutrinando, eu falo, não, acho que não era teu. Você tem conhecimento desse assunto? Não. Você estava pensando nisso? Não. Então, provavelmente não é seu. Mas de um jeito de amizade, né, que acontece aqui. Acabar com essa dependência espiritual. Vamos ver que os espíritos vão falar para nós. Não, vamos ver o que nós vamos fazer de bom. Né? E compartilhar a nossa atitude como espiritual. Você acha que nós pegamos ideias só dos espíritos? Nós não podemos ter uma ideia, então, eu vou fazer uma obra de caridade, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar, nós vamos montar um outro grupo de mediunidade, nós vamos fazer um outro formato. São ideias nossas, não é? São ideias nossas. E a gente tem que assim, estar aberto a isso e ter discernimento. Eu lembro muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, tinha uma senhora que a gente ia fazer um trabalho de mediunidade e ela falava que era médium. Eu não a conhecia, um amigo meu que indicou. Eu liguei para ela, conversamos. Ela falou assim, então, que eu sou médium e tal. A gente estava querendo fazer um trabalho, né? Eu e o Guilherme, lá da Associação Médica Espírita aqui de Ribeirão, o Guilherme é neurologista. Vamos ver a mediunidade, se ela consegue captar o pensamento do outro em termos neurológicos, não é? Aí eu liguei para ela, falou que era médium, tudo bem, comentando. Aí ela falou assim, então, tem um espírito aqui, doutor, o senhor usa roupa branca para atender? Falou assim, deu por telefone. E eu não uso roupa branca para atender, eu uso jaleco. Desde que eu vim para Ribeirão, nunca pus uma roupa branca. Eu gosto de usar o jaleco. Eu falei, não, eu não uso. Eu uso jaleco. Porque tem um espírito aqui que está falando que o senhor deveria usar a roupa branca para atender, que é melhor. Aí eu parei por telefone. Falei assim, poxa, mas o que isso interfere de eu atender um paciente? Eu posso usar roupa branca e ser extremamente rude e xingar o paciente, não estou nem para ele. Não vejo um mal nenhum. Então, ou seja, o nosso conhecimento interferindo com aquela ideia que um espírito falou. Essa dependência que a gente acha que o espírito fala, aqui, ó, que a gente tem que obedecer, né? Aí eu virei para ela e falei assim, você tem telepatia? Você consegue ver a distância, ver? Porque você está vendo que você falou da roupa branca, então provavelmente você sabe que eu não uso. Eu tenho, eu consigo ver a vivência. Aí eu falei assim para ela assim, então, a minha mesa. Eu bati assim na mesa, ó. Só que a hora que eu bati numa estrutura de madeira que estava ao lado, que não era a minha mesa. Falei, a minha mesa, do que ela é feita? Não é? Ela parou, falou assim, ela é feita de madeira. Eu falei, então tá bom, é verdade, tá certo. Desliguei o telefone, nunca mais liguei, nunca mais fizemos trabalho com essa médium, né? Porque a minha mesa não era de madeira, a minha mesa era de mármore. Então você vê
que é porque um espírito fala, então eu sou obrigado a obedecer, a seguir, eu não tenho meu livre-arbítrio? Nós somos bonecos da espiritualidade. É isso que nós estamos falando, é um compartilhamento aqui. E a gente tem que integrar e discutir, sim. Não é? Eu já fui uma vez tomar passe no centro espírita, que o espírito falou para mim, meu irmão, tudo bem, você está tendo um processo de obsessão? Sim, estou tendo. Então tá, e aí? Vamos ter que rezar mais para esse irmão. Então você vai chegar em casa, ele falando comigo mediunizado, e eu lá. Você vai chegar em casa, você vai pegar sal grosso, põe numa caneca e vai tomar um banho, e pega o resto do sal que sobrar da caneca, põe num papelzinho e põe em cima da geladeira. Aí ele falou isso para mim, o médium, eu falei assim, com todo o respeito, vai me desculpar, mas eu sou kardecista, eu sigo Kardec. E quando a gente segue Kardec, a gente usa o meio racional, eu falei para o espírito. Ele parou e falou assim, então você faz o que você quiser. Não, muito obrigado pela sua orientação, mas não é o meu jeito de pensar. Eu não acho que vou acabar com um processo obsessivo jogando sal na minha cabeça e o resto guardar em cima da geladeira. E por que em cima da geladeira, não debaixo do tapete ou do lado do colchão, sei lá onde? Ou dentro do bolso, tem gente que joga o galho de arruda dentro do bolso, atrás atrás da porta, para não entrar mal olhado. Então eu vou pôr a arruda aqui na minha porta, não vai entrar espírito e sair. Só que ele entra de acordo com a minha frequência e ele sai também de acordo com a minha frequência. Se eu começar a rezar, fazer evangelho no lar, ele vai sair e falar, puxa, que casa mais chata desse cara, deixa embora, que ele não para de rezar, esse chato aqui. Então nós temos que ter, dentro do centro espírita, falando kardecista, espírita, o centro espírita credenciado a use. O espírito vem e fala para mim isso. Aí eu peguei, educadamente, fui lá para a dirigente e falei, você sabe o que está acontecendo aqui numa das reuniões? Que eu vim aqui assistir uma palestra, vim tomar um passe. Né? Ela falou, não estou acreditando. Aconteceu isso. Aí o que ela fez? Ela foi discutir com o pessoal, que isso não deveria ser correto. O pessoal saiu e montou um outro espírita nos conformes dele. Eles montam o centro espírita que eles quiserem. Mas é centro espírita que não deve ser credenciado à USE, não deve falar que é centro espírita, fala que é espiritualista, fala que é outras coisas. Né? E um tempo atrás eu atendendo um paciente e eu pergunto sempre a religião lá na ficha da amnésia. Estava lá espírita. Aí eu falei assim, tudo bem, você é espírita? Eu sou espírita, então, é que eu estou tendo muitas dores na garganta, tudo mais. E aí eu falei assim, mas você está bebendo, você fuma? Eu bebo. Você bebe? Eu bebo, pinga durante a reunião espírita. Mas você bebe pinga durante a reunião espírita? Como é que é isso? Né? Ele falou assim, eu bebo, mas esses fluidos da pinga ficam com o espírito, não fica comigo. Eu falei, mas como é que é essa reunião espírita? Eu falei, mas isso não é espiritismo. Você colocou aqui que você é espírita. Espírita é doutrina espírita. Aí ele falou assim, não, na verdade é umbanda. Eu falei, tudo bem, a gente respeita, mas você não é espírita, você é um bandista, é diferente. Tem outros modos de ver a vida. E na minha concepção, esse negócio de que o fluido do álcool é tirado e não vai te prejudicar, se não fosse te prejudicar, você não estaria procurando um médico aqui, você não estaria querendo falar comigo agora. Então, daí você vê que isso está te prejudicando sim. Então, as pessoas usam outros nomes, né, espírita, e na verdade não tem atitude espírita, porque quem é espírita é um espírita só e é espírita relacionada à doutrina dos espíritos, que é Allan Kardec. Né? Então, nesse estado atual da gente achar que é isolacionismo, vamos nos isolar. A reunião mediúnica é minha, o centro espírita é meu, é os clãs dentro do centro espírita, é o clã, que é o centro espírita do Tasso, é o centro espírita do José, é o centro espírita da Elídia, é o centro espírita do Mário, é o centro espírita da Mércia. O centro espírita não é de ninguém. A Associação Médica Espírita, eu sempre falo isso lá nas reuniões. Não é o Tasso está como presidente. Se alguém quiser ser presidente, que faça um bom trabalho e vai ter todo o meu apoio. Isso que é. Então não tem que ser isolado, é cooperação, as mudanças de gestões de presidente. E se achar que você é presidente de alguma coisa, você está tendo evolução, você está num atraso muito mais do que aquele que tem lá assistir palestra. Não é assim que funciona. Senão eu queria ser presidente da USE, presidente do Centro Espírita, presidente da AMPA, eu queria ser só presidente. E vamos só estudar o Espiritismo. E a minha vivência, como é que fica? Então a gente tem que acabar com esses milindres. O milindre é o quê? O sentimento do milindre é o orgulho.
É orgulho disfarçado, milímetro. Então, você vai falar para o médico que ele está colocando o sal atrás da porta, não está certo, o que ele faz? Então, aqui eu não volto mais. É minha criança mimada. Ele milindrado, tadinho dele. Fala o que falta nele? Humildade. Né? Pô, é verdade, não dá para pôr. Onde você leu isso? Eu li no livro tal, Chico Xavier, assim, assim. Porque isso é que não muda nada, esses conceitos, tal. Não é? Então, o melindroso, ele é a criança mimada. O que ele faz? Qualquer coisa, eu saio e vou montar o meu centro espírita. Achando que ele está tendo uma grande evolução dele, o centro espírita dele. Então, nesse sistema novo, nós temos que ter humildade para com as coisas. Abertas novas concepções, não ter um estreitamento filosófico só daquilo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou espírita, leio a doutrina espírita há muitas décadas. Essa quarentena, o primeiro livro que eu li na quarentena, eu falei assim, eu vou ler um livro de esoterismo. Eu vou deixar de ser espírita? Não. Eu quero saber o que eles pensam. Há uns 15 anos atrás, eu operei um paciente que é testemunho de Jeová. Eu falei para ele, você traz um livro de testemunho de Jeová para mim? Só para eu poder ler e ver o que vocês pensam das coisas, como que é. Você está aberto às novas concepções. Eu não estou deixando de ser espírita. Né? Eu não tenho que ter um estreitamento só dentro daquilo. Eu tenho que abrir concepções, estudar outras visões, para ter muito mais discernimento naquilo que a gente fala. Esse é o objetivo nosso de cada dia. Ou seja, é conexões de saberes. Eu não tenho que ter só um saber doutrinário e só ler ali Kardec. Não, eu posso ler esoterismo. Eu já li livros sobre o nosso lar que eu desconsiderei. Achei horrível, não tem sentido nenhum. Eu já li livros que não tem nenhum vocabulário adequado. Eu li, entrou por aqui, saiu por aqui, ficou como experiência de que são livros que eu não indico para ninguém. Ponto. Vou continuar a estudar Kardec, Chico, Divaldo e tudo mais. Não tem mal nenhum a gente ler outras coisas e fazer outras coisas. Não é? É o discernimento que nós temos que ter, é conexões de saberes. Né? A relação de amadurecimento faz todas essas conexões de saberes que faz nos abrirmos as concepções, que nos torna mais humilde, porque a hora que eu só estou na doutrinação doutrinária e o meu é o certo, eu estou sendo orgulhoso. A minha concepção, a doutrina espírita que é o correto de todo mundo e que deve todo mundo seguir, não, isso é orgulho. Jesus nunca, né, impôs nada a ninguém, e os espíritos evoluídos também nunca impõem nada a ninguém. Então, ter certezas absolutas mostra o grau de orgulho que ainda impera nesse irmão nosso. E nós estamos num aprendizado permanente. Né? Essa quarentena, a gente tem a oportunidade de ler, de estudar e de ver vídeos. Por exemplo, semana passada eu fui fazer um curso de Excel. Eu trabalho muito com PowerPoint, porque eu faço aulas, e Word. Excel eu nunca trabalhei. Falei, pô, peraí, eu quero aprender Excel. Liguei para mim, comprei um curso e estou fazendo, estou aprendendo, estou achando magnífico. As planilhas, como que mexe, soma, calcula, divide, você vê todas as relações. Não é? Nós temos que estar aprendendo. Ah, não vou estudar Excel, no lugar de estudar Excel, vou ter que estudar mediunidade. Não, estuda mediunidade, estuda Excel. Né? É tudo isso que a gente tem que fazer. Sem presunção, sempre com despretensão. Para quê? Olha que importante isso aqui. Ó. Parar de teorizar. Todos somos irmãos, todos nós estamos os bens, somos espíritas. Não, essa teoria não. Nós temos que vivenciar. Vivenciar é sentimento. É isso que nós temos que fazer. Então, de tudo isso do novo aqui, ó, esse aqui que para, ó, é a vivência do sentimento. Quando eu chamo alguém de irmão, eu estou sentindo ele como irmão? Ah, mas eu chamo. Não. Então não chame. Sinta primeiro. Né? Dentro do nosso grupo mediúnico, eu vivencio o amor, eu tenho carinho por aqueles que estão lá. Tem gente que tem grupo mediúnico que nem sabe o nome do outro. Não sabe nem a profissão. Fala, ele trabalha com o quê? Puta, nem sei ele trabalha com o quê. Negócio de empresa, nem sei. Poxa, não é assim. Nós temos que ter a vivência. A gente não consegue vivenciar o amor com nós mesmos, com os nossos familiares, com os nossos próximos. Com quem que nós vamos esperar vivenciar? Com Deus? Com Jesus? Como que eu vou conseguir vivenciar uma amorosidade com Cristo se eu não consigo nem vivenciar dentro do meu lar?
Aí eu tenho que olhar para as minhas deficiências e parar com teorias. Isso é vivência, é sentimento. Então, de tudo isso, a maior vivência que nós temos que ter agora, depois dessa pandemia, nessa transição que nós estamos passando, é o sentimento. É a mudança de sentimento que nós temos que começar a vivenciar. Então, é indispensável a gente superar conceitos e barreiras dentro desse laboratório de intercâmbios intermundos, que é o mundo espiritual e o mundo físico. São intermundos. Então, nós temos que ter parâmetros de segurança mediúnica. Segurança nós vamos ter só com leituras, experiências. Não é? E em todas as profissões. Eu vejo quando eu formei há 20 anos atrás, por exemplo, eu era muito mais afoito. Porque o jovem ele mede menos consequência. Ele chega, ele está lá na piscina, ele chega e sai correndo e pula na piscina. Hoje, se eu vou entrar na piscina, eu vejo se tem escada, se ela está suja, eu ponho o pé, vejo se a água está quente, se está gelada. Eu já olho e vejo se tem uma toalha próxima de quando eu sair da piscina gelada, eu vou ter uma toalha para me cobrir. Então, você vê que você vai ficando mais experiente, não vou falar velho, mas você vai ficando mais experiente, você já pensa nas consequências. Então, hoje você vai operar um paciente, você pensa nas consequências. E é essas seguranças que nós temos que ter. Entender que é um laboratório educativo de almas, distantes de dogmatismos. Todos nós estamos ali com as nossas falhas e deficiências, estamos para sermos educados. O médio também, dentro do intercâmbio mediúnico, ele tem que se educar sempre. Sempre. E as mensagens, a primeira pessoa que está recebendo uma mensagem, um livro, é o médium. Né? Grupos, então, afinados a este momento, que compreendam esses momentos, com critérios de seleções de membros, sim. Ah, mas a pessoa, ela fuma e está lá no grupo mediúnico, então você está no lugar errado. O grupo está aberto, de mãos abertas para você. Quando você parar de fumar, você vem. Ah, mas ele bebe, final de semana vai para as festas. Então, quando você modificar, você vem. E temos que estar modificando as nossas deficiências morais. Com resgate da espontaneidade. Ninguém está brigando, ninguém está falando para você parar de beber. Eu sempre atendo os pacientes. Pô, essa semana eu atendi uma paciente espírita que fuma 3 maços por dia. Ai, mas eu estou preocupada. Ai, doutor, de morrer por causa desse Covid. Eu vim aqui para o senhor ver se eu estou tudo bem. Não sei o quê. Eu falei para ela, ó, vai me desculpar, mas se você tivesse muito preocupada, você não estaria fumando 3 maços por dia. E ela não sabia que eu era espírita. Eu falei, inclusive, se você tivesse muito mais preocupado ainda, você não estaria lesando o teu perispírito para ele vir com deficiência na próxima encarnação. Ela falou, o senhor é espírita? Eu falei, sou. Ah, sério, a gente tem, então. Eu falei, então você está preocupada com o vírus? Se ele vai te matar ou não, você está se matando todo dia. Deixa o vírus quieto no lugar dele e modifica você, modifica a sua estrutura vibracional, que você sabe que também você não fuma sozinha. Então você tem que preocupar com o vírus da obsessão, não com esse Covid que está tendo aí. Né? Mas isso de forma espontânea, tranquila, orientando. Essa semana atendi uma outra paciente, falou, ai doutor, desculpa atrasar um pouco, porque eu estou com um pouco de cólica, eu coloquei DIU. Um jovem, 20 e poucos anos. Falei, você colocou o DIU? Ah, tá. Porque eu não gosto muito de DIU, falei para ela. Ah, o senhor não gosta? E eu vi que ela era católica na religião. Por quê? Eu falei, porque eu acho o seguinte, nem falei que religião que eu era. Eu estou discutindo ciência. Eu acho, na minha concepção, que a vida começa na fecundação. E o DIU não inibe fecundação, ele inibe nidação. Ela falou, como assim? Eu peguei um papel, expliquei, desenhei o útero, a vagina, a tubo, uterino. Aqui ocorre a fecundação. Então aqui começa a vida para nós médicos. Porque às vezes se eu começar a falar muito de religião, já se torna um preconceito do outro, ele não quer me ouvir mais. Então aqui começa a vida. Se aqui começa a vida, ela vai nidar aqui no útero e tem o DIU, ele descama. Então é um aborto. Na minha concepção, na minha visão. Eu não cheguei para ela e falei assim, vai agora lá e arranca o DIU. Não. Eu estou mostrando para ela uma outra visão que talvez ela não tinha. E ela ficou pensativa. Eu falei, quando a gente transmite isso de um ponto energético, porque o nosso corpo é uma energia condensada, também influencia nos pontos de energia. Então também você pode ter cólicas e dores também relacionadas aos pontos de energias e físicos.
Ela, então, estou tendo muita cólica, não é? É que, aí ela falou, com meu marido também, eu não consigo usar o anticoncepcional. Eu falei, tem vários métodos de anticoncepção. Ficamos discutindo ali, que ela foi lá por causa da dor do ouvido. E eu fiz talvez um trabalho muito melhor se ela parar de usar o DIU e promover aborto. A dor de ouvido foi consequência, é pouquinha. A dor de ouvido, ela toma um remedinho, 2, 3 dias tá bom. Ela promovendo aborto e lesando teu perispírito e colocando um DIU ali vai ser muito pior. De uma forma espontânea, sem bater de frente, sem criticar. Imagina, você vai colocar um DIU, você vai fazer isso, você tá fumando, que absurdo. A agressividade não vai trazer a gente. Porque nós temos que trazer o quê? Então, as noções cristãs para a mediunidade. Oh, meu amigo, você teve um obsessor teu que comunicou, qual é o mal? Quem nunca teve? Então, nessa área de maioridade, desse planeta que vai virar um coração de amorosidade, é viver o amor, renovando atitudes, dentro do combate ao orgulho, promoção das casas espíritas e em escolas do espírito e do amor, desde o dirigente até aquele que entra na primeira vez pela porta. Formação dessas redes de intercâmbios com entidades específicas, como nós temos a AME, a AGE. Então, eu quero discutir justiça divina, vamos chamar um advogado espírita. Eu quero discutir sobre anencefalia, vamos chamar um médico espírita. Quero falar sobre aborto, chama o médico espírita. Reciclar métodos dentro dos nossos contextos, mudar essa mentalidade para unificação dentro de uma ética, né? De uma ética de respeito, de valorização de noções de equipe, de grupo, de desapego a essas concepções que vêm de tempos em tempos, e nós temos que ir modificando, ter coragem, audácia para experimentar. Não é? Eu lembro uma pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, Deus ajuda todo mundo? E quando eu li essa pergunta, muitos anos atrás, eu sempre que eu leio as perguntas, eu reformulo a resposta e vejo se está certo com aquilo que eu estou pensando. A resposta dos Espíritos foi assim, não, Deus não ajuda todo mundo. Eu falei, nossa, mas Deus não ajuda todo mundo? Não. Deus não ajuda quem não tem força e vontade. A vontade, a coragem de seguir em frente, sim. Né? Adesão, né, às novas vivências, investigações das conquistas da ciência. A ciência está falando isso, vamos olhar para a ciência. A doutrina espírita não é isolada nas suas concepções. Nós temos o lado científico de pesquisas, temos que levar, né? E sem achar que nós somos melhores que ninguém, né? Termos então uma abertura de ouvir, de analisar, de discutir, num clima de aprendizado, fraternidade, né? A humanização então que Joana de Andes traz para nós, da mediunidade, da seara espírita, aprender a integrar com a obra do Criador através da vivência de sentimentos e menos teorias. Proximidade humana, respeito com convivências fraternas, focar os seres humanos antes das práticas, pessoas em direção ao sentimento de amorosidade. Para entender tudo isso, dessas oportunidades, esse grupo de mediunidade que nós estamos aqui hoje, né, dessa reunião de mediunidade da USE, entender que Jesus é o mestre, Kardec é o professor, que Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que acomodavam nas sombras, e Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz, que Jesus convida ao amor e Kardec impele a caridade, que Jesus consola a multidão e Kardec esclarece o povo, que Jesus acorda o sentimento e Kardec desperta a razão, que Jesus propõe, que Kardec expõe, que Jesus revela, que Kardec descortina, que Jesus lança as bases do cristianismo entre os fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Kardec afirma que é preciso, Jesus afirma que é preciso nascer de novo. E Kardec explica a reencarnação. Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria de Deus, sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Né? Que tenhamos, sim, né? Muito obrigado, está aí toda a bibliografia. Falei bastante, agora nós vamos discutir, o Mário que vai determinar, a Mércia que está coordenando, e convidar vocês para o dia 28 de julho, terça-feira agora, o presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, Dr. Gilson, né, médico, pediatra, vai falar o amor em tempos de pandemia. Então, dia 28, terça-feira, às 19h30, um convite fica aí, né?
e vai estar depois também disponível no site da AME. Vai ser também pela plataforma Zoom aqui, tá? Deixa eu só sair dessa tela. Vou desmudar os microfones. Quem quiser falar, já está desmudado. Quem quiser falar, está aberto. Quem quiser comentar, o Mário, a Mércia aí, né? Não. Ah, tá. Agradecer, né, Tássio, aí pela sua palestra, seus apontamentos, sempre reforçando a importância de Kardec, né, como base para todos os nossos estudos e nossos procedimentos. Mas eu vou passar para a Mércia, que é ela que está coordenando aqui a nossa atividade do Departamento de Mediunidade, tá bom? Mércia, com você. Está sem som? Ué, então vamos lá. Vou ativar, peraí, deixa eu ativar. Ô, Mércia, só você ativar aí, deixa eu pegar aqui. Onde está a Mércia? Aqui. Não, Mércia, tá com som. O teu tá ativado, então, é aí. O teu aqui tá ativado. Não deu? Mas vamos dando continuidade enquanto a Mércia recupera lá, né? Recupera a voz. Como o Tácito colocou, vamos abrir para algumas colocações, a palavra livre, o pessoal fazer algum apontamento, alguma pergunta para o Tácito, né? Fica à vontade, pessoal. É importante a participação, a troca, né, nesse Então, momento. tem uma pergunta aqui, Mário, no chat. Estão perguntando qual o médium que psicografou o livro do Galileu Galilei. O médium é o João Berbel, aqui de Franca. O livro é Antes do Big Bang. Saiu agora no final do ano passado. Ô, Mércia, teu microfone realmente eu estou olhando aqui, está aberto, não sei não, alguma coisa aí. Está aberto, todo mundo está aberto aqui, alguns outros estão fechados, né? Então o livro é esse daí. Se alguém quiser perguntar pelo chat, perguntar ao vivo, o microfone pode ser desmudado.